onde é que Paulo disse isso? Vamos ler o que Paulo disse, ele estava se referindo à Bíblia? Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nós. Não é só no profeta não, viu? É em nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, plural, porque a criação ficou sujeita à vaidade, está na mão do diabo. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada. Qual criatura? Nós. Será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias. O que nós temos agora é primícia. Também gememos em nós esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Corpo glorificado. Aí sim é um Filho de Deus manifestado, em plenitude. Aqui é só uma primícia, uma entrada. Nós temos uma entrada, uma porcentagem, é parcial. Não é? Agora, vamos... aqui tem uma citação maravilhosíssima que ele vai explicar. Lembra que ele citou Gênesis 1, que ele disse que ele fez, quando ele criou o homem, quando Deus criou o homem, ele fez o homem um Deus. Quando Deus criou o homem, ele falou, você tem domínio, você tem poder sobre a natureza, você tem poder sobre as águas, você tem poder sobre os mares, sobre os pássaros. E ele estava citando Gênesis 1, quando ele criou o homem sobrenatural, e depois ele pegou aquele homem sobrenatural e colocou em um homem de carne. E aquele homem de carne caiu e perdeu os poderes sobrenaturais. Agora esses poderes sobrenaturais, com os quais, por nós termos perdido, quem tem o controle da natureza é o diabo. Mas nós temos que tirar este poder dele e vir para a nossa mão, e ele que faz o que quer com a natureza, praticamente, faz o que quer com as nações, faz o que quer com os animais, faz o que quer com toda a criação, agora isto virá para a mão dos filhos de Deus. E a natureza espera. Quando é que isso vai acontecer? Da mesma forma que as almas debaixo do altar clamavam, quanto tempo, Senhor? A natureza também está fazendo essa pergunta. Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo vai levar para eu ficar na mão desse impostor? Ele faz comigo o que ele quer. Calma. Está esperando pelas manifestações dos filhos e filhas de Deus. Que coisa gloriosa! Diz aqui, ó. Essa estação é maravilhosa. Ele está lendo Gênesis 1, 26. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Olha o que Deus deu para o homem originalmente. Vamos ver o que nós temos e quando isso vai acontecer. Ele disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele era Deus, então ele falou, fazer ele igual a mim. É Deus. E que eles tenham, o homem, né? Por que eles? Plural. Porque é um homem sobrenatural e um homem natural. O homem espírito e o homem físico. Então Deus fez, quando fez o homem, ele fez parte sobrenatural, parte natural. A parte natural continuou caminhando na terra, mas a parte espiritual, sobrenatural, que tinha o domínio, o homem palavra, isso nós perdemos. Não ele, mas eles, vejam, plural, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado. Veja, juntando as sentenças, tudo isso é promessas. E a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, domínio completo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ambos o homem e a mulher. E Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a terra. Quer dizer, tenha controle dos ventos, tenha controle dos mares, tenha controle da terra, tenha controle dos animais. Conjunção de sentença após conjunção, daquilo que era para o homem multiplicar, e depois de multiplicar, então era para dominar a terra. Isto é lá dentro do milênio. Opa, peraí. Dominar a terra é lá dentro do milênio. Peraí. Não, vamos repetir aos 52. Conjunção de sentença após conjunção. Continuava falando. E, sujeitos animais. E, os peixes. E, o céu. E, o gado. E, o réptil, etc. Conjunção, que é para o homem multiplicar. E depois de multiplicar, então era para dominar a terra. Isto é lá dentro do milênio. Está vendo? Dominai a terra. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora, Deus criou o homem segundo a sua imagem, permitiu que eles tenham domínio sobre a terra, dominai-a e tudo, e que eles tivessem domínio sobre os peixes e tudo o que ele fez. E nós descobrimos em Gênesis 2:7
que depois que Deus fez a terra, já tinha criado o homem sobrenatural, né, espírito, já tinha lhe dado domínio sobre a terra, já tinha feito tudo que ele tinha feito, e Deus o criou e disse para multiplicar e encher a terra, e todas essas coisas. E depois de mais 7 versos falando de coisas que ele tinha terminado, os céus e a terra, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E aqui está, conjunção, fazendo um homem que ele já fez. Quer dizer, ele fez primeiro o homem sobrenatural. E este homem sobrenatural é quem tem domínio dessas coisas. O homem natural não. Aí ele forma o homem natural e coloca o sobrenatural dentro dele, ao assoprar em suas narinas. Está vendo? Fazendo um homem. E ajuntando sua sentença, Deus formou o homem do pó da terra e assoprou o sopro nas suas narinas, o sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. Está vendo? Pegou o sobrenatural e jogou dentro do natural. O que nós perdemos? O sobrenatural. A parte de Deus que nós tínhamos. Um Deus menor, que tinha domínio sobre a terra. Agora pense nisso. Depois que ele tinha feito o homem, mulheres e homens, em Gênesis 1, 26 ao 28, ele fez o homem à sua própria imagem, criou ele e deu a ele para subjugar reinos, e lhe deu todos esses poderes e tudo. E contudo, ele não havia ainda criado o homem físico. Tá vendo? Então, o que nós perdemos? Nós perdemos o poder sobrenatural sobre a natureza, que foi o poder que Jesus demonstrou para nós ao parar os ventos, pisar sobre a água, que nesses dias foi dado uma pitada e todo mundo se empolgou. E é empolgante. O profeta dando vida ao peixinho, o profeta parando a tempestade. Irmão, aquilo é uma pitada ínfima do que Deus está prestes a fazer com os seus filhos e filhas. Mas nós precisamos nos preparar primeiro. Você tem que estar selado, você tem que estar num corpo ideal para você fazer isto, onde não há incredulidade. Vai acontecer, pode ficar tranquilo. Vai acontecer. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler mais um pouquinho. Mas vejam, amigo, olha, citação após citação. A hora está chegando quando uma igreja estará surgindo. Se não podemos ter fé para a cura divina, como é que vamos ter fé para o rapto? Temos que nos mudarmos. Amigo, temos que sair desta velha e lenta condição de igreja na qual estamos, sair disso, ser lançado para o alto, cortar as cordas e sair para um outro lugar, onde você perde todos os sentidos de medo e dúvida. Lá longe, onde todas as coisas são possíveis. Irmãos, ser livre por completo. Você tem que navegar em direção ao céu e nada pode te mover para nenhum outro lado. Você já foi para aquele lado, só isso, nada pode te prejudicar. Agora, este é o tipo de igreja que vai ser num desses dias, de acordo com a Bíblia. Olha o que ele vai dizer. Onde o anjo derramou sua ira, e doenças se romperam, e os homens apodreceram em suas carnes, onde eles se encontravam, e as aves do ar desceram e comeram os ombros, e comeram as carnes dos capitães-chefes, e grandes homens, e presidentes, e guerreiros, e diplomatas, e potentados, e tudo. Comeram eles, a carne. Mas ao anjo foi dito: mas não faça nada com nenhum daqueles que têm o selo de Deus em suas testas. Num desses dias, a cura divina vai ser uma grande coisa entre as pessoas. Então, vamos entrar em condição. Deus quer, você diz, bem, irmão Brando, você diz, vamos. É isso que Deus está esperando. Nós estamos esperando Jesus retornar, e Jesus está esperando em nós. Você diz, ora, como dá para fazermos alguma coisa a respeito? A Bíblia diz que a hora tem chegado e a sua noiva tem se aprontado. Então a noiva tem que se aprontar primeiro. Apocalipse 19. Aí eu sei que nós vamos ser criticados aqui sem dó nem piedade. Não tem problema. Vamos ler o que o profeta está dizendo para nós. Não é? Vamos ler, ver o que ele está dizendo para nós. Mobília está anulando qualquer um desses poderes desse lado? Absolutamente que não. Eles já foram demonstrados para nós em uma pitada menor. E o profeta disse, não vai estar em operação tão perfeitamente até que chegue um determinado momento. Vamos ver que momento é esse. Vamos ver a escritura. Volto a dizer, irmão, erro fatal é nós tentarmos interpretar o que o profeta está dizendo sem respeitar a Bíblia, sem respeitar o que Deus já disse a respeito daquilo. Ele não pode mudar a Bíblia. Nós não somos mormons para criar uma outra Bíblia. Nós somos crentes da Bíblia. Ele nos volta de volta à palavra original. De volta à palavra original. Não pode desviar. Não, mas o profeta disse aqui. Irmão, não interessa o que ele disse se aquilo não condiz com a Bíblia. A tua ideia está errada. Tem que fechar com o que a Bíblia está mostrando. Os quadros bíblicos, o tempo bíblico, as profecias bíblicas.
Olha, vamos ver aqui, alguns dias antes do profeta morrer, ele teve um encontro com esse homem, tá lá na internet. Buffer Dowell é o nome dele, um americano. Eu assisti o vídeo e eu fiz a transcrição de um pedaço aqui. Veja o que ele vai dizer aqui. Ele disse, o irmão Branham disse, essa estação de ensino, que é o que nós estamos passando agora, durará por um tempo, então se encerrará. E Deus vai pegar cada mover de Deus na história. E até mesmo que testemunhamos já nos dias do profeta, né, lá em 50, 40, 60, e o que vimos nos dias da Bíblia, e juntar tudo numa grande bomba do Espírito Santo e jogar no planeta Terra. E as nações estremecerão e cambalearão com o poder de Deus como nunca vimos. Nos principais canais de notícia, não nesses programas de talk show de fim de noite. Não, os pregadores que falarão. Não os pregadores que falarão, os principais canais de notícia mostrarão os mortos sendo ressuscitados e membros sendo criados e olhos sendo postos de volta no globo ocular e braços mirrados se estendendo, e os pregadores não irão impor as mãos neles como nós fizemos. Eles simplesmente falarão a palavra e a cegueira sairá do povo. Haverá tanta gente que nenhum auditório, nenhuma igreja, nenhuma arena poderá comportar o povo, e nenhuma tenda. Ele disse, eles até mesmo ficarão em campo aberto. Vai acontecer na América. Isso aqui foi o que este homem disse que o profeta disse para ele enquanto eles almoçavam na cafeteria, poucos dias antes do profeta falecer. Poucos dias antes do profeta falecer, não é? A manifestação dos filhos de... Isso é uma promessa maravilhosa, não é? Meu Deus, isso aqui é uma bomba atômica no império das trevas, não é? Não, ele fica desesperado, não tem problema. É isso que nós queremos, ver o desespero mesmo. E o povo de Deus crescendo em fé, crendo na palavra. Vamos aqui ver